Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. E hoje nós vamos falar da tal lista que está por aí de pecados. Uma lista de pecados que está muita gente falando sobre isso. Então a gente vai falar também um pouquinho sobre essa tal lista de pecados. Vamos discorrer um pouco sobre isso, tá bom? Se você se interessa por esse assunto, por favor, eu peço para você ficar até o final do vídeo, tá bom? Então vamos nessa! Olha aí, pessoal, Mundo Cristão, igreja distribui lista de pecados com 108 itens e usuários debocham. Quase gabaritei. Dá uma olhada nisso aqui, galera. Olha. Aborto, adultério arrogante, autoritário, briguento, covarde, drogas, feitiçaria, imoral, impuro. E aí vai. E tem até uma coisa aqui. É que a foto não tem na íntegra aqui, essa foto, né? Mas aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, na matéria. Segundo informações, a lista foi distribuída durante um retiro de uma igreja evangélica no último fim de semana. Os jovens receberam o que foi chamado de uma lista de pecados com 108 itens. O principal elemento para uma vida livre do pecado é o arrependimento. Entre os itens classificados como pecado, aparece o homossexualismo, lesbianismo, além de umbanda, benzimentos, primeira comunhão, horóscopo. E aí que eu ia falar para vocês. Colocaram aí no meio disso aí o RPG, cara. Role Play Game. Que é um tipo de jogo. Não, um tipo de jogo não, é um jogo. É um jogo. Eu joguei muitos anos RPG, tô aqui, tá beleza. Eu acho que não é o sistema o problema é quem joga, né? Se a pessoa... como tudo na vida, ela é mal intencionada ou está querendo fazer coisas que não deve, né? Às vezes não é o sistema que promove isso, que promove a própria pessoa. Então, assim, você querer colocar o RPG nessa mesma régua, achei um exagero danado. Bom, a lista toda é um exagero absurdo, né? Mas nós vamos falar sobre isso já já. Pecados como racismo, mentira, idolatria, inveja, abuso, adultério, imoralidade, crueldade, sexo com familiares, vício em drogas, calúnia, mania de doença, religiosidade, rancor, violência, aí vai, né? Vocês estão lendo aí na tela. Fazer parte da lista que viralizou na internet. Ao G1, a mulher que publicou a imagem relata que ficou intrigada após ver o post de um amigo falando sobre a experiência no retiro. Ela também não quis revelar o nome da igreja responsável pelo encontro. Nesta quarta-feira, dia 22/3, a autora do post apagou a publicação. Até aquele momento havia mais de 11 milhões de views, 50 mil comentários e 8 mil compartilhamentos da lista. Segundo a jovem, a ideia era alcançar apenas os amigos, e ela não imaginou que a lista fosse visualizada por tantas pessoas. No Twitter, usuários ficaram indignados com a lista e criticaram a igreja, bem como zombaram dos erros de português contidos na folha, como a palavra pornografia, e brincaram com o assunto. Um usuário escreveu, quase gabaritei. Outro internauta comentou, eu recusando entrar no inferno depois de ter marcado a metade da lista de pecado. Outro respondeu, colocaram homossexualismo, lesbianismo, álcool e RPG na lista de pecados. Sou 100% pecadora. Claro que são todos pecados, muitos aqui pecadão, outros pecadinho, enfim. Tem até o RPG, que o cara colocou ali entre parênteses, jogo da morte. Eu não entendi isso, cara, sinceramente, jogo da morte. Acho que isso é meio complicado entrar numa questão disso, porque realmente, como eu disse, depende de quem joga, né? Os próprios jogos de azar, né? Eu não sou a favor de jogo, tá? Jogo de azar, o nome já fala. Mas é diferente. A pessoa vai jogar um banco imobiliário, por exemplo, vai jogar um detetive. Eles são jogos, né? Os próprios jogos de videogame, na minha opinião, você pode ter a sua aí de novo, ó. Usa aí o espaço para comentar. O próprio jogo de videogame, jogos violentos e tal, depende da pessoa, de quem está jogando. O ponto é esse. Como a pessoa vai olhar aquilo e como ela vai reagir, né? Se ela não é uma pessoa madura, principalmente em relação... Vamos falar espiritualmente, se ela é uma pessoa madura espiritualmente, ela vai fazer bobagem. Provavelmente pode ser muito influenciada por aquilo. Agora, se é uma pessoa já madura, gente, dificilmente isso acontece, né? Então,
Ainda colocar entre parênteses jogo da morte, que absurdo isso. Coisa de louco. Primeiro eu queria falar uma coisa para vocês que eu acho de extrema importância em relação a tudo isso. A gente vai pecar. Toda hora. Não vai querer e vai pecar. Não vai procurar e vai pecar. Porque essa é a nossa natureza. É a natureza do homem, essa natureza caída podre. Em Cristo, a gente reata uma natureza que Deus sonhou para nós lá no início com o paraíso. Mas mesmo assim, esta carcaça, como você tem a sua, ela é uma carcaça caída. Jesus veio para nos salvar, salvar a nossa alma, nosso espírito, nossa essência, quem nós somos. Trazer de volta aquele homem que Deus sonhou no Éden, de volta. Trazer de volta aquele homem do Éden. Então, essa carcaça, este mundo, este universo, é uma criação caída. Eu já falei isso em outro vídeo. Então, querer fugir e achar que nunca vai pecar, que vai ser perfeito, que vai estar tudo em ordem sempre, é uma baita de uma ilusão. Não passa de uma ilusão. Então, pessoal, claro que a gente não tem que apoiar pecado, a gente não tem que apoiar isso, não é esse o ponto. A gente tem que sempre buscar melhorar, agradar a Deus, sempre, sempre. Mesmo quando a gente tem os transtornos, como eu sempre falo aqui no canal, a gente tem que procurar melhorar, a gente tem que procurar ajuda, procurar psiquiatra, psicólogo, enfim, fazer tratamento. Quando for medicamentoso, faça medicamentoso. Se não precisar, faça psicoterapia, enfim. Tudo isso é importante, a gente está procurando sempre melhorar. Ótimo, legal, show de bola. É isso aí. Mas achar que você não vai cair e continuar usando a política do medo, do terror... Jesus disse, sem mim não podeis fazer nada. A gente não pode fazer nada. E não vai ser você ir numa igreja, meu querido, que você vai estar belezinha, da joinha. Que você vai estar com a chave do céu e está tudo certo. Não, não é assim não. Não se iluda. Tem muito santarrão aí, o que mais tem. Eu tô falando hoje, a gente vai também fazer um vídeo, eu vou citar isso, vocês vão lembrar. Não sei se vai ser antes desse ou depois, mas enfim, vocês vão lembrar. De qualquer forma, antes nós tínhamos os doutores da lei, né? Agora eu estou percebendo que a gente tem os doutores da graça. Olha que interessante, os doutores da graça. Então, aquele cara que fala muito, sabe? Fica de olho. Lembra do vídeo dos frutos? Fica de olho nos frutos. Que fruto essa pessoa está produzindo? Será que ela é tudo isso que ela está falando mesmo? E será que se ela é tudo isso, ela teria que estar falando? Né? Será que é vaidade? Será que a pessoa se acha santa porque ela é vaidosa? E aí já está incorrendo em outro pecado? Enfim, entendeu? Nós somos uma criação caída. E você pode usar qualquer outro termo. Você pode até falar a gente é estragado, enfim. Esse mundo tá podre. Põe isso na sua cabeça. Tá podre. Acabou, simples assim. Já foi. Já estragou lá no início. Tá indo, ó. Vai descendo. Não adianta, cara. Relaxa. Nós não temos o que fazer. Nós não vamos conseguir solucionar isso. A solução está em Cristo. E no fim dos tempos, onde tudo será revelado. Inclusive a própria criação será restaurada. Não adianta você querer pregar coisa que não tem nada a ver. Sabe por quê? Existe a teologia, lógico, é importante estudar, se aprofundar, ótimo. Conhecimento é bom em todas as áreas. Mas põe uma coisa na cabeça, quando você olha para a vida, quando você olha para as coisas, sabe, a coisa tem que ter sentido, tem que fazer sentido. Se não faz sentido, se você olha para uma teoria, olha para a vida e fala, isso não faz sentido. Entendeu, pessoal? Então eu vou falar um texto aqui agora para vocês, eu vou ler um texto para vocês que foi feito pela senhora Rocco. Um texto muito bonito e eu acho que vai muito em encontro do que nós estamos falando aqui. Claro, não é exatamente o que nós estamos falando aqui, mas acho que serve e eu quero estar aqui compartilhando com você, tá bom? Então,
Escuta o texto aí e vê o que você acha. Muitas vezes, na ânsia de sermos alguém aos olhos do mundo, nos esquecemos de quem já somos aos olhos do Pai. Ser cristão em países como o nosso, onde sempre existiu e existe ainda certas liberdades em comparação com outros países, parece tranquilo e fácil, mas a verdade é que não é. A gente vai se deixando levar pelas perigosas facilidades e futilidades que a vida nos proporciona, nos envolvendo de forma paulatina com o sistema e padrões deste mundo, ao ponto de não nos darmos conta do que estamos nos tornando e para onde estamos indo. É tão nocivamente sutil, sedutor e convidativo que é quase imperceptível. O intuito daquele que é contrário a Cristo é fazer com que larguemos a cruz, mas de modo consciente, voluntário e desejoso, para assim nos agarrarmos avidamente aos nossos prazeres, conceitos e sonhos. O que nos leva ao abismo não é a nossa fraqueza ou falta de fé, mas sim o excesso do eu, contido nas arriscadas convicções de sentimentos e pensamentos como eu posso, eu sou, eu quero, eu mereço, eu. O Evangelho da Graça não é sobre nós e nossas conquistas fúteis, mas sim sobre nossos sacrifícios e generosidade genuína. É justamente sobre quem somos para o outro e do que ou do quanto estamos dispostos a perder para não soltarmos a cruz. Essas palavras de Jesus dizem tudo a respeito. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E também, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Negue-se a si mesmo. Isso é tão forte e direto. Não há dubiedade nessa fala. Há quem interprete essa colocação de outra maneira que não a que está dita. Essas coisas me fazem refletir que talvez não estejamos preparados para a volta de Jesus. No entanto, isso não o impedirá de vir a qualquer momento. Se ele voltasse hoje, em que situação encontraria você? Carregando a cruz com aflição e bom ânimo sem tirar os olhos do seu coração dele? Ou completamente absorvido pelas coisas desse mundo, acumulando tanto peso que até deixou a cruz pelo caminho? A nossa atual cova dos leões é não deixar corromper por este mundo, conseguindo ter contentamento e gratidão com as coisas simples da vida, especialmente em um país onde a visão cristã está tão distorcida que um amor próprio está cada vez mais evidente que o ato de negar-se a si mesmo, e onde aflições é coisa de gente fraca, sem fé e sem Deus. Tá aí, pessoal. Esse é o texto da senhora Rocco, Cat Antônio. Se você gostou, comenta aqui, tá? Você percebe que tem vários pontos aqui importantes nesse texto dela, na fala dela, que eu acho que vale a pena algumas coisas a gente tá grifando agora. A palavra de Jesus diz muito claro isso. Cada um, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo é se colocar muitas vezes no papel do outro. É amar o seu outro eu. E negar-se a si mesmo diariamente é você lutar contra os seus transtornos. Que pode ser que você não seja TDAH, ou seja, você seja só um TEA. Pode ser que você tenha outro transtorno que não seja nenhum desses dois. Pode ser que você esteja com TAG, enfim, tem tanta coisa. E negar a si mesmo, e carregar essa cruz, de lidar com isso todos os dias, sabendo que é necessário para nós sobrevivermos carregando esta cruz, porque não é fácil, principalmente nesse mundo.
Mas aí nós lembramos que Jesus disse que o fardo dele é leve. Mas quando a gente carrega essa cruz, hoje já não mais a gente carrega essa cruz. Ele carregou por nós. Será? Ela diz aqui, será que nós estamos preparados para a volta de Jesus? Será? No entanto, isso não vai impedir a vinda dele a qualquer momento. E se ele voltasse, eu vou deixar para finalizar o vídeo essa parte do texto da senhora Rocco. Pegando essa lista, lembra, isso foi uma coisa hiperbólica. É um absurdo essa lista, né? Eu poderia discorrer muita coisa aqui, mas eu acho que é realmente desnecessário. Para quem tem uma maturidade espiritual, eu acho realmente desnecessário. Ele pregou lá tudo que estava contra nós, toda a nossa dívida. Eu acho que é desnecessário falar isso. Você não vai ser perfeito, você não vai cumprir essa listinha nunca. Inclusive tem alguns pontos ali que, né, enfim, como eu disse do RPG, por exemplo, tem alguns equívocos. Mas o Senhor Jesus morreu por você porque você é uma criação caída sem Ele. A pergunta que fica para finalizar o vídeo é a seguinte: se ele voltasse hoje, em que situação ele te encontraria? Carregando a sua cruz com aflição, mas bom ânimo? Sem tirar os olhos e o seu coração dele? Ou absolutamente absorvido pelas coisas desse mundo? Tão absorvido, acumulando tanto peso, que até deixou a cruz pelo caminho. Faz essa reflexão. Não esquece, não. É bom a gente fazer essa reflexão. Jesus não nos deixou peso nenhum. Hoje a gente vê um sincretismo gigante na internet, como se Jesus não bastasse para algumas pessoas. Então faça essa reflexão. Você está absorvido pelo mundo a esse ponto? Ou você continua com aflição, mas com bom ânimo, carregando a sua cruz todos os dias e com seus olhos e corações fitados nele? Você não vai responder essa pergunta para mim. Você vai refletir essa pergunta para você e responder a ele. Tá bom, pessoal? Se você gostou desse conteúdo, mais uma vez eu te peço para compartilhar esse vídeo, curtir e não esquece, se você não for inscrito no canal, se inscreve aí e dá essa força pra gente. Valeu? Muito obrigado por ter chegado até aqui nesse vídeo. Fui!